Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Muito bem. Alegria podermos reunir. Mais uma vez, já fizemos isso hoje pela manhã, às 9h30 da manhã, na Escola Bíblica Dominical. E agora nos reunimos novamente para o cultuar ao nosso Senhor. A palavra de Deus em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 até o 19, nos orienta sobre a adoração ao nosso Deus, sobre alegria. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz a palavra de Deus: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O profeta Abacuque, ele fez uma escolha extraordinária na vida, queridos. Ele diz: eu me alegrarei, não tudo quando tudo melhorar. Eu me alegro no Senhor. O profeta, ele descreve um cenário terrível. Veja bem, uma completa crise. A figueira não florescia, não produzia fruto, a oliveira falhava, os campos estavam vazios, os rebanhos desapareceram. Para o agricultor daquela época, uma situação caótica, terrível, de crise. Isso significava fome, pobreza, falta de esperança. E era como dizer hoje o seguinte: olha, eu perdi o meu emprego, os negócios não prosperaram, as contas aumentaram, os recursos acabaram, e aí eu tenho que fazer uma escolha. Para Abacuque, a sua escolha demonstrou que a alegria não estava baseada na circunstância, mas em Deus. Eu me alegro no Senhor. O Senhor é a minha força, Ele é a minha fortaleza. É esse Deus que nós estamos adorando nessa noite, amém? É esse Deus, que mesmo que as coisas não pareçam externamente irem bem, nós continuamos com a alegria do Espírito Santo no nosso coração. É fruto da presença de Deus, fruto da escolha de Deus no nosso coração. Nós vamos ficar em pé nesse momento. Vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos aí e fala: Deus, eu estou aqui hoje, porque eu creio que, apesar das circunstâncias, boas ou ruins, o Senhor está no controle. E se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor me trouxe, e eu quero te adorar. Ainda que a figueira não floresça, os campos falhem, eu não tenho muitas riquezas, mas, Senhor, a nossa alegria, a nossa esperança está somente em Ti, ela vem de Ti. Deus, trabalha em cada coração, trabalha na minha vida, na vida dos Teus servos, Teus filhos que estão aqui nessa noite, trazendo a verdadeira alegria da presença do Senhor. Que possamos, nesse culto, chegamos diante de Ti, diante da Tua majestade, da Tua grandeza, reconhecer a Sua fidelidade, reconhecer a Sua misericórdia, assim como Abacuque fez. Ele não tirou a alegria da circunstância, mas tirou a alegria de servir ao Senhor, e que é essa alegria que nos traz e nos une para adorar o Teu nome. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso culto racional, exposto no Teu altar, através do único e verdadeiro caminho, Jesus Cristo, pelo qual nós temos a salvação garantida. Em nome de Seu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos cantar. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo!
que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer, observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Pode assentar. A palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 até o 4. Romanos, capítulo 6, 1 ao 4, diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Queridos, na conversão nós recebemos de uma vez por todas o perdão total, judicial, contra os pecados. Nós somos justificados, livres da condenação. O próprio apóstolo Paulo começa no capítulo 5, diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Antes estávamos separados, você e eu, por natureza pecadores, falhos, não conseguimos chegar até Deus. Mas Jesus Cristo proporcionou esse caminho. Ao morrer na cruz, pela fé, nós morremos com Ele, somos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele. Pela fé, Deus olha por nós, coloca em nós essa fé, e olha para nós e não vê mais nós, mas vê Jesus Cristo, a imagem de Cristo. E é por isso que Ele nos salva. Por amor a Jesus, Ele nos ama. E o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 4, se nós fomos sepultados com Ele, nós devemos andar em novidade de vida. Nós, na caminhada cristã, no dia a dia, eu e você, nós temos a garantia da justificação. Romanos 8 vai dizer isso, Romanos 8:1. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. No entanto, a Bíblia fala que nós precisamos caminhar, andar aqui nesse mundo ainda, mortificando, fazendo morrer, lutando contra a nossa natureza carnal. Nossa natureza carnal, ela vai ser um dia glorificada. O pecado não vai existir mais, mas isso quando Jesus voltar ou quando nós partirmos para a glória. Por enquanto, é preciso confessar os pecados para restaurar a comunhão de filho com Deus. Não mais para ser justificados, mas para termos comunhão com Cristo. Sabe aquele sentimento que você tem de pecado, de falho, que precisa melhorar? Sabe esse sentimento? Muitos buscam a religião para aplacar, para matar esse sentimento. Nós temos que buscar a confissão em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz, então, nós vamos permanecer no pecado? Não, de modo nenhum. Aí no versículo 15 do capítulo 6 de Romanos que nós lemos, fala assim, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Eu sou salvo pela graça, mas eu não vou permanecer no pecado porque eu já fui liberto do pecado. Amém? Amém. Esse é o momento do culto em que nós abrimos o nosso coração e não escondemos nada de Deus, porque Deus não dá para esconder nada. Ele conhece o seu sentimento, conhece a sua palavra, conhece o seu dia, conhece a sua história. Ele sabe que você está aqui hoje. Ele conhece a sua família, seus sonhos, suas frustrações. Ele conhece tudo. Não dá para fugir da presença de Deus. Então, o nosso Deus é um Deus soberano, que atua no nosso coração. Feche seus olhos mais uma vez. Fala, Deus, não quero esconder nada do Senhor. Tira de mim aquilo que não agrada ao seu coração.
Tira de mim aquilo que afasta a comunhão com o Senhor. Seja vício, seja pecado oculto, peça para Deus purificar o seu sentimento, o seu pensamento. Amém, amém. Purificados, renovados, restaurados, santificados, nós podemos nos alegrar na presença do Senhor. Ao segundo domingo, aqui na igreja, nós fazemos durante o louvor a devolução dos nossos dízimos e ofertas. E nos outros dias? Não, a gente devolve os dízimos e ofertas durante todo o mês, não importa o domingo. Mas no segundo domingo, assim no primeiro domingo nós fazemos a Santa Ceia. No segundo domingo, na hora do culto, cultuar ao nosso Deus, nós fazemos simbolicamente, aqueles que já não fizeram, ou que fizeram trazendo os envelopes, nós devolvemos os dízimos e as ofertas ao Senhor. Não se constranja, você que de repente não trouxe, isso aqui é um ato de fé, uma recomendação e até uma obrigação dos membros da igreja. Nós devolvemos os dízimos. E eu quero chamar a atenção, a exortação ao nosso coração. A palavra de Deus, eu coloquei no grupo também o estudo, mas em Gênesis capítulo 28, versículo 20 até o 22, há um momento de culto feito por Jacó. Gênesis capítulo 28, versículo 20 em diante diz: Fiz também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, que empreendo e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó, ele estava fugindo, estava saindo de casa. Nossa vida é um caminhar. Ele aí atravessava um momento de incerteza, de medo, tristeza de sair perto dos pais, né? Como que seria um futuro? E naquela noite Deus se revelou a ele. Ele não sabia o futuro, mas sabia de uma coisa. Deus havia prometido: eu estarei com você, guardarei a sua jornada, não te abandonarei. E aí é que ele fala: bom, se o Senhor fizer isso, depois de receber essa palavra, ele declara: de tudo quanto me concederes. Na verdade, ele erigiu um altar, ele cultuou a Deus, e aí ele disse: tudo quanto o Senhor me conceder, eu te darei o dízimo. O Senhor será o meu Deus, eu vou cultuar o Senhor, e eu vou devolver os dízimos. O dízimo é uma resposta de gratidão à bondade do Senhor, não é uma troca. Eu vou dizimar para ficar rico. Não, não, não. Eu vou dizimar porque eu já sou rico. Eu tenho a graça, a companhia, a direção de Deus. Eu vou devolver o dízimo em gratidão à bondade de Deus. É uma declaração de fé. Hoje, no mundo capitalista, você devolver o dízimo é uma declaração de fé. Que loucura. Tantas contas para pagar, o dinheiro, o lazer, etc., e eu vou devolver o dízimo. Queridos, eu vou falar uma palavra que a Bíblia me ensinou já quando adolescente, através do exemplo e o ensinamento dos meus pais. Não deixe de devolver o dízimo porque você está numa situação financeira ruim. Isso é um grande erro. Deus, se a figueira não floresce, Ele é Deus. Ele é o dono do ouro, o dono da prata. A igreja, isso aqui. Nós não devolvemos dízimo para a igreja. Nós devolvemos dízimo porque nós confiamos nas bênçãos de Deus. Amém? Então, durante o louvor, o dízimo é um ato de louvor, de adoração. Você tem alguma maneira de fazê-lo? Depositando no gasofilácio, ou Pix na igreja. Você pode colocar a sua vida financeira em dia diante de Deus. Não deixe de confiar nesse Deus. Jacó não deixou. E nós sabemos a história de Jacó. Assim como todos aqueles que confiam no Senhor,
Deus abençoa grandemente. Vamos celebrar ao Senhor as bênçãos dele? Amém? Cantando louvores, também devolvendo os nossos títulos. Quero, antes de cantarmos, apresentar algumas pessoas que nós conhecemos. Conheci ali o Isaac, um meninão de 2 anos. Arteiro, vai correr nessa igreja, vai pular nos bancos, isso é bom, saúde. Matias está lá em cima já, porque ele fica correndo, está gritando, ó, só porque eu falei, não falei o nome dele, está vendo? O Isaac está junto com a Jéssica e o Adrian, e eu decorei o nome, porque eu escrevi aqui, claro, irmão, vocês já sabem disso. Então lá, aquele casal lindo, maravilhoso, lá, aquela família, está lá no final, fica em pé aí para que a igreja o conheça. Estão mudando de uma região maravilhosa para cá. Eu sei que eles estão coração na mão, porque estão deixando uma região belíssima, que é a região de Biratã, Jandaia, né? Juranda, desculpa, Jandaia é aqui. É que é JJ, né? É a minha região, nossa região lá, nossa terrinha. O Adrian, ele passou aí no concurso da polícia, do guarda municipal, né? Estão morando aqui no Imperial. Sejam bem-vindos. Depois da igreja, quem não conheceu, dá um abraço neles, ver onde que moram, fazer amizade com esse casal aí. Também tem a Cláudia e a Rosa. Eu falei para... Qual que é a Cláudia mesmo? É a de cá? Eu falei que a Cláudia viria aqui na frente, fazer uma oração. Eu disse, pastor, nem fale meu nome. Estou brincando, Cláudia. Deus abençoe, sejam bem-vindas. Trabalham ali, acho que o pessoal conhece aqui, né? Da Cairon. Deus abençoe, sejam bem-vindas, tá bom? Mais alguém que nos visita essa noite? Tá. O Celso, o presbítero Celso conhece mais, é por isso que ele está falando ali. Ele falou assim, nós vendemos, fiquei puxando aqui, mas não, ele não me deu a parte dessa venda aí não, tá? Foi ele que vendeu. Tá bom, vamos adorar o Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos colocar em pé. De todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos, se um novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá. Judá,
de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória, de honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Obrigado, Jesus, porque não há outro igual ao Senhor, ó Pai. Não há quem possa se comparar com o Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem vindo ao nosso favor, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque nós temos o socorro que vem do Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor viu alguma coisa em nós, ó Pai. E o Senhor nos deu a chance, ó Pai, de estarmos aqui louvando o teu nome. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe a nossa gratidão, Jesus. Em nome de Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus.
Deus, nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui louvando e adorando o Teu santo nome, neste culto que é reservado para Ti, ó Pai. Abençoe-nos, ó Pai, para que possamos aproveitar cada minuto da palavra que vai ser pregada e receba também, Senhor, o nosso louvor. Sabemos que nós não somos dignos de adorar ao Senhor, não somos nada, e ainda assim o Senhor nos chamou. Estamos aqui, ó Pai. Então, nos guie, ó Pai, esteja conosco, esteja com aqueles que não puderam estar aqui. Nos abençoe, ó Deus, a cada dia. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Amém? Alegria nós nos reunirmos no domingo para celebrarmos o Senhor. Mais uma vez, os nossos visitantes, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Vamos pregar a palavra de Deus em Números, capítulo 33, versos 1 a 49. Irmãos, nós faremos a leitura, ela é extensa, mas ela é necessária. E os irmãos perceberão que a maior parte do texto vai desafiar você a ter atenção, porque aqui vai falar muitos lugares, são muitos nomes diferentes. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus e a gente precisa ler e pregar toda ela. Adolescentes, um desafio para vocês. Se vocês conseguirem decorar ao menos 15 dos muitos nomes aqui, e quando eu voltar de férias, me falar decor sem consultar o texto, vai ter uma surpresa. Eu não vou contar qual é, mas gravem, 15 nomes, tá bem? E se algum adulto também quiser participar da surpresa, vai ser muito bem-vindo. Não se alegrem muito, tá? Números 33, 1 a 49, diz assim, irmãos. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente, aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pirrairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pirrairote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam-se em Alus. Partiram de Alus e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote Hataavá. Partiram de Quibrote Hataavá e acamparam-se em Hazerote. Partiram de Hazerote e acamparam-se em Ritmã. Partiram de Ritmã e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. Partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Quelatá. Partiram de Quelatá e acamparam-se no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Harada. Partiram de Harada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate e acamparam-se em Tera. Partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Rasmona. Partiram de Rasmona e acamparam-se em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Hor-Hagigad. Partiram de Hor-Hagigad e acamparam-se em Jotibatá. Partiram de Jotibatá e acamparam-se em Abrona. Partiram-se de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim,
que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, segundo o mandato do Senhor. E morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. Então ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava na terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. Partiram de Punom e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Ije-Abarim, no limite de Moabe. Partiram de Ije-Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Amon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Até aqui, irmãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por todos esses lugares registrados e pelas nossas peregrinações também. Fale conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Imagine, irmãos, um pai que precisa despedir-se do seu filho, porque ele alcançou determinada idade, e ele vai seguir sua vida. Mas antes que o filho saia de casa, o pai faz um exercício entre ele e o seu filho. Ele pega o álbum de fotografia e começa a folhear as tantas fotos que ali estão. E olhando aquelas fotos com seus filhos, ele passa desde o momento da maternidade da sua mãe, depois algumas fotografias que registraram os seus primeiros passos, depois algumas fotografias dos primeiros aniversários, depois até fotografias de joelhos ralados depois de quedas de bike. Momentos esses que foram registrados pela família, fotografias que registraram dias de conquistas e dias de lágrimas, como de joelho totalmente dilacerado por um tombo. O objetivo do pai, quando pegou aquelas fotografias para mostrar para os seus filhos, era o de relembrar juntamente com ele, de fatos passados que haviam acontecido, para que o filho, olhando para todos eles, pudesse interpretar a sua própria história e assim seguir o seu caminho. Em outras palavras, é como se o pai estivesse dizendo: meu filho, a partir de tudo que vimos aqui juntos, perceba uma coisa, momentos bons e ruins, e em todos eles Deus esteve conosco. O objetivo do álbum nas mãos do pai, diante do seu filho, não era de prendê-lo ao passado, de trazer algum sentimento ruim ao seu filho, e nem mesmo de tentar mudar a sua ideia para que ele não saísse de casa, mas era para prepará-lo para o futuro. E é esse o objetivo dessa lista lida em todos esses 49 versículos de Números 33. O que estava acontecendo, irmãos? Israel estava prestes a entrar na terra prometida. 40 anos de peregrinação havia se passado. Eles estavam às portas da entrada de Canaã. Haviam chegado nas colinas e nas montanhas de Moabe. Moisés já era idoso, com 120 anos de idade, e estava ali sob as ordens do Senhor, pastoreando um povo. Sabendo que na iminência da sua morte, o povo de Deus entraria na terra prometida e cruzaria o Jordão. Uma geração incrédula havia ficado para trás. Apenas aqueles menores de 20 anos que peregrinaram pelo deserto, agora poderiam entrar na terra prometida. E Deus faz o que então? O que seria natural nessa circunstância? Que o Senhor desse ordens ao seu povo para que eles treinassem. Afinal, muitos seriam os inimigos em Canaã. Eles deveriam pegar em espadas para que pudessem lutar e conquistar aquelas terras. Mas Deus não faz nada disso. Ele não arregimenta um exército, nem prepara o seu povo desta forma, e nem dá essas ordens a Moisés. Qual é a ordem que o Senhor dá ao seu povo, antes que eles entrem na terra prometida e lutem por aquilo que lhe é de direito? Deus manda que Moisés faça uma lista de cidades e localizações pelo qual o povo de Deus havia peregrinado anteriormente. E Deus deu essa ordem a Moisés, a fim de que, registrando cada uma dessas cidades, ou pelo menos dos principais lugares, isso ficasse registrado para o povo de Deus, e eles jamais se esquecessem da fidelidade de Deus. No versículo 2, a Bíblia diz que Moisés escreveu as saídas do povo de Deus, caminhada após caminhada, conforme a sua vontade, conforme o seu saudosismo, conforme a vontade, o mandado do Senhor.
Foi Deus quem mandou que Moisés escrevesse o que ele escreveu. E o Senhor, sabendo o que o seu povo enfrentaria no futuro, fez esse exercício então de deixar registrado cada lugar principal que o povo de Deus passou, para que entrando em Canaã, eles não se esquecessem das suas peregrinações. A forma que Deus fez para que eles não se esquecessem foi escrevendo essas cidades que Moisés redigiu aqui. O objetivo de Deus é: olhem para o futuro, mas antes, olhem para o passado e não se esqueçam de onde vocês vieram, por onde vocês peregrinaram e para onde vocês vão. A caminhada de Israel, meus irmãos, do começo ao fim, da sua libertação do Egito até a entrada em Canaã, não foi movida por sua própria vontade ou por acontecimentos aleatórios. Foi movida pela mão soberana de Deus. A mão poderosa do Senhor desceu sobre o povo de Deus e os guiou de tal forma, fazendo-os que eles provassem das promessas feitas a Abraão e agora que eles poderiam provar. O êxodo, o deserto, Canaã, agora era fruto de uma realidade, de uma história que o Senhor estava cumprindo, para que o povo de Deus pudesse provar então da fidelidade do Senhor. É justamente por isso que Moisés registra todos esses lugares. Não se trata, irmãos, de um objetivo de dominar a geografia da época. Até porque, se o objetivo do texto, ou de textos bíblicos que trazem essas muitas cidades, fosse de nos capacitar para dominarmos a geografia, não poderíamos dizer que o texto é inspirado e nem gastaríamos o nosso tempo nos voltando a ele. Mas se trata para além da geografia, se trata das peregrinações, das caminhadas do povo de Deus a fim de gerar esperança e fé no coração do povo de Deus. Por isso, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos afirmar, irmãos, aquilo que nós vamos pregar. Que o povo de Deus enfrenta o futuro, lembrando da fidelidade do Senhor. É assim que nós devemos caminhar. O povo de Deus enfrenta o futuro, enfrenta o amanhã, enfrenta o que virá depois, lembrando sempre da fidelidade de Deus. E diante dessa afirmação nós questionamos, como a fidelidade do Senhor fortalece seu povo, para que nós venhamos enfrentar o futuro? Ao menos, irmãos, 2 motivos. Queremos selecionar aqui para vislumbrar essa bendita fidelidade de Deus. Em primeiro lugar, a fidelidade de Deus nos acompanha na caminhada, versos 1 a 15. Vamos ler os lugares de novo? Calma, eu estou brincando, tá? Não vou fazer isso com os irmãos. No início do capítulo, Moisés afirma que escreveu as caminhadas do povo de Deus, as jornadas do povo de Deus. Embora o povo de Deus estivesse frequentemente a impressão de estar andando apenas em círculos no deserto, Deus estava conduzindo cada deslocamento do seu povo. Nenhuma parada foi acidental, nenhuma parada foi em vão. O GPS deles não estava em mau uso, era o próprio Deus quem estava guiando o seu povo. Nenhum caminho foi escolhido por acaso, tanto que no texto, irmãos, mais uma vez me volto ao versículo 2, é dito que, caminhada após caminhada, Moisés registrou aquilo que Deus havia ordenado. Era o povo de Deus caminhando sob as ordens do Senhor. A nuvem se movia de dia, ou a coluna de fogo à noite, e o povo de Deus caminhava. Cada lugar fazia parte do itinerário de Deus na vida do seu povo. E essa é uma verdade, irmãos, que nos consola. Muitas vezes ao longo da nossa peregrinação aqui, nós não entendemos porque Deus nos conduz por determinados caminhos. E às vezes nós somos tentados a enxergar nossa história como uma sequência de desgraças, ou de coincidências, ou de fatos cheios de azar ou de sorte. Entretanto, irmãos, cada lugar que Deus permitiu que passássemos, cada situação que Deus permitiu que provássemos, era a mão da providência nos guiando e nos ensinando, para que nós não nos esquecêssemos que a nossa vida não é dirigida por um GPS humano, mas a nossa vida é dirigida por Deus. Nada na vida do crente é acidental ou por acaso. O Senhor continua conduzindo os passos do seu povo, assim como fez naquela circunstância. E aquilo que hoje parece um desvio de rota, parece um engano da parte de Deus, uma porta fechada, um tempo de espera totalmente dolorido, pode justamente ser o meio, a ferramenta pela qual Deus está usando para nos conformar à imagem do seu Filho, nos fazer mais parecidos com Ele, nos fortalecer em fé, nos encher de esperança e nos conduzir em sabedoria em toda a nossa peregrinação para os seus bons propósitos. E depois de dizer que a caminhada do povo de Deus era uma ordem do próprio Senhor, Moisés começa então a citar as cidades. Os versículos 3 e 4 destacam a primeira cidade pela qual o povo de Deus passou, Ramsés. Eles estavam ali sofrendo há mais de 4 séculos,
Mas agora chegou o tempo da sua libertação. Ramsés, o que antes era sinônimo de dor, de lágrima e desgraça, agora Ramsés significaria para eles um sinônimo de algo de libertação. Ali começaria a libertação do povo de Deus. Eles partiram de Ramsés, versículo 3, numa data específica, um dia depois da celebração da Páscoa, e corajosamente, diz o texto, eles saíram diante dos olhos de todos os egípcios, e enquanto caminhavam, o próprio Deus estendeu a mão, cuidou de Faraó, cuidou dos primogênitos, lançou o anjo da morte, e fez com que o povo de Deus saísse dali, ileso, caminhando as caminhadas do Senhor. E o povo de Deus saiu dali de Ramsés, irmãos, provando do que significava pertencer ao povo da aliança. Da mesma forma, a nossa libertação começou não em Ramsés, mas começou na cruz de Cristo. Assim como Israel não se libertou pelas próprias forças, ou méritos, ou aquilo que poderia fazer, nós também não fomos libertados dos pecados, porque fizemos alguma coisa de bom. Pelo contrário, a cruz de Cristo nos alcançou, e nos colocou no devido lugar, mostrando-nos que éramos pecadores, e por sua graça maravilhosa, provamos do sacrifício do Cordeiro de Deus. Toda vez que Israel se lembrava de Ramsés, eles se lembravam da libertação que eles haviam provado. Da mesma forma, irmãos, todas as vezes que olhamos para Cristo, nós olhamos da libertação que um dia Ele fez no nosso coração. Se antes éramos escravos do pecado, tal como os judeus eram escravos de Faraó, hoje nós somos livres das amarras do pecado. Fomos libertados pela soberana graça de Deus e por ela caminhamos, porque o próprio Deus nos libertou. É aquele que também nos conduz em toda a nossa peregrinação. Portanto, irmãos, quando nós olhamos para Ramsés, nós olhamos para o povo de Deus, caminhando em libertação diante daquilo que Deus havia feito. Na sequência, entre os versos 5 a 8, Moisés cita 3 cidades, ou 3 lugares, Sucote, Etã e Pi-Hairote. Esses 3 lugares foram os lugares que o povo de Deus se instalou rapidamente, antes que atravessassem o Mar Vermelho. E quando Israel chegou diante do Mar Vermelho, parecia que toda a promessa de Deus, feita a Abraão e repetida naqueles dias, havia fracassado. O exército egípcio vinha atrás, estava pronto para matá-los, não havia saída. Foi então que o Senhor abriu o Mar Vermelho e eles passaram a seco. O poder de Deus se manifestou e, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, eles foram batizados no deserto com a abertura do Mar Vermelho. E Moisés registra esse episódio, irmãos, mostrando-nos cada um desses lugares para que o povo de Deus não se esquecesse daquele dia. E por que isso seria importante no futuro? Eles entrariam em Canaã. Canaã era uma cidade, era uma região muito perigosa. Muitos os inimigos. Então, quando eles chegassem em Jericó e vissem aquelas muralhas, como eles derrubariam aquelas muralhas? Eles poderiam se lembrar do Deus que abriu o Mar Vermelho, era o mesmo Deus que poderia derrubar as muralhas. Na medida em que iriam conquistando os lugares, fossem enfrentando os exércitos e os gigantes, eles poderiam se lembrar da derrota que Deus concedeu a Faraó, derrotando-o e não permitindo que ele triunfasse sobre o povo do Senhor. O passado do povo de Deus estava fortalecendo a fé dessas pessoas para que eles encarassem o futuro. Nós percebemos, irmãos, que isso acontece conosco também. Nossa tendência, na medida em que nós caminhamos, é tratar as novas dificuldades que surgem em nossa vida como que se fosse a primeira vez que Deus estivesse lidando com uma dificuldade. E nós pensamos, será que Ele vai ser realmente quem Ele diz que é para resolver esse problema? Nós nos esquecemos rapidamente das cidades, dos lugares, das situações que nós passamos. E das situações onde Ele abriu grandes mares nas nossas vidas e também nos deu grandes vitórias. É por isso, irmãos, que na Escritura sempre somos chamados a nos lembrar e trazer à memória aquilo que traz esperança. E lembrar-se da abertura do Mar Vermelho traria ao povo de Deus grande esperança. Lembrar-se dos feitos do Senhor em nossos dias trará a nós, frente a novas lutas, grandes esperanças. Depois do que estava diante deles na peregrinação, como diz os antigos, desgraça pouco é bobagem, eles chegaram a Mara, o lugar das águas amargas, versos 8 e 9.
Ali o povo de Deus experimentou uma das primeiras provações da caminhada. A sede no deserto revelou a murmuração do coração, mas também a paciência e a misericórdia de Deus e sua provisão, transformando a água amarga em água potável para que o povo de Deus pudesse se hidratar. Deus não apenas matou a sede de Israel, mas também mostrou àquelas pessoas que eles poderiam confiar no Senhor. Depois de Mara, eles foram para Elim, um lugar de descanso. 12 fontes de água maravilhosa. Se não bastasse um palmeiras, 70 palmeiras. E foram ali, um verdadeiro oásis, para que pudessem descansar. Veja, num momento em águas amargas, em outro momento em um lugar de oásis. Isso nos mostra, irmãos, o contraste da caminhada cristã. Ora, nós vamos sim provar de algumas águas amargas na caminhada, mas ora também provaremos de oásis. Esses lugares, esses contrastes, revelam-nos a poderosa mão de Deus nos guiando em todos os lugares. Há períodos na caminhada que nós provaremos sim de dor e de lágrimas, mas em outras ocasiões nós provaremos de descanso e de plenitude. Às vezes, irmãos, e nós devemos corrigir o nosso coração a despeito disso, imaginamos que a presença de águas amargas na nossa vida significa exatamente que Deus nos abandonou, e que somente sombra e água fresca é o resultado da bondade de Deus sobre nós. Contudo, não podemos esquecer, Deus conduziu o seu povo para Mara e conduziu o seu povo para Elim. Da mesma forma, Ele nos conduz a momentos de águas amargas, mas também nos conduzirá a momentos de descanso. Traga à sua memória, irmãos queridos, todos os lugares por onde você já passou, e situações pelas quais já experimentou, e onde você está hoje, e lembre-se, em muitas ocasiões provou de águas amargas, e em outras ocasiões provou de lugares de descanso. Esse é o nosso Deus que nos dirige. Passei por Maringá, por Cianorte, e por Mandaguari, essa é a minha peregrinação. Houve quem viesse de Ubiratã, fosse para Campinas, passasse por Cianorte e viesse para Mandaguari. De onde você veio? Do Pau-d'Alho para Mandaguari? De Minas para o Paraná? De outro país para o Brasil? Não importa, o ponto é que de todos os lugares de onde viemos e por onde passamos, essas foram as nossas peregrinações, e em todos esses lugares, Deus nos assistiu, nos acompanhou e nos fez boa companhia, dando-nos o bom lembrete, irmãos, de que Ele jamais nos abandonaria em toda a caminhada. Portanto, nós não podemos perder de vista e nem desconsiderar todos os lugares por onde passamos. Mais um detalhe que às vezes passa desapercebido em todas essas cidades, do verso 1 a 15, é que nem todos esses lugares citados aqui, irmãos, são conhecidos. São citados apenas aqui. Não há registro de muitos desses lugares em nenhuma outra passagem bíblica. Não há registro dessas localizações. Nós não sabemos onde são esses lugares e nem o que aconteceu ali, mas Moisés os registrou. Não houve grandes discursos nesses lugares, não houve grandes milagres, não houve batalhas memoráveis, foram dias comuns, mas Deus manda registrá-los também. Os dias comuns na presença de Deus são extremamente importantes, e isso nos traz à memória a importância de valorizarmos os dias comuns da caminhada. Nem sempre, irmãos, comeremos um churrasco ou lasanha com batata frita. Os dias comuns nos reservarão arroz, feijão, bife, salada, coisas assim. Esses são os dias comuns, e os dias comuns, eles acontecem mais do que os dias extraordinários na caminhada cristã. É a rotina comum do trabalho, sair do trabalho, ir para o mercado, passar na academia, vir para casa, ajudar na criação dos filhos, limpar o cocô do cachorro, lavar o carro, ver se chegou a conta de água, ajudar a esposa nas atividades, o filho chama para brincar, ajuda-o a fazer as tarefinhas. Ah, me lembrei, tem a igreja, são idas e vindas na igreja, são dias aparentemente que não aconteceram nada de demais, mas esses dias também Deus mandou Moisés registrar, e nós não podemos desconsiderá-los. Nenhum desses dias deve ser desperdiçado. E por quê? Porque em todos esses dias, irmãos, Deus tem demonstrado a sua fidelidade. O que nós estamos aprendendo hoje? Que o povo de Deus enfrenta o futuro lembrando da fidelidade do Senhor. E como a fidelidade do Senhor fortalece o seu povo para enfrentar o futuro, irmãos? Em primeiro lugar, a gente viu dos versos 1 a 15 que a fidelidade de Deus nos acompanha na caminhada. Em segundo lugar, nós aprendemos que a fidelidade de Deus permanece apesar de nossa infidelidade.
A segunda parte do capítulo muda agora o tom da narrativa. Anteriormente, os lugares eram citados e muitas coisas caracterizavam esses lugares, mas agora os lugares citados por Moisés não serão caracterizados por eventos ali, exceto uma ocasião ou outra. Entretanto, cada nome registrado por ele não passa desapercebido por nós, porque, embora nenhuma lembrança totalmente especial surja, nós podemos trazer a memória de algumas coisas que aconteceram nesses lugares, na medida em que os citamos. Por exemplo, versículo 15, quando diz que eles saíram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai, do que lembramos? No Sinai, nos lembramos tanto da aliança que Deus fez com o seu povo, tanto do bezerro de ouro feito pelo povo do Senhor. Em Hazerote, lembramos-nos da rebelião que Miriam e Arão proporcionaram contra Moisés e toda a liderança. Em Cádiz, nós nos lembramos, irmãos, de toda a nação, recordando num dia só que toda uma geração não entraria em Canaã, porque 10 espias não tiveram fé para trazer um bom relato diante da terra prometida. Esses lugares despertavam, na medida em que o povo de Deus lia, cada um deles, muita vergonha diante do Senhor, porque esses lugares despertavam murmuração, pecado, vergonha, infidelidade. Mas há algo que nós não podemos desconsiderar aqui. É o modo como Deus conduz a história e permite que esses lugares sejam registrados. E veja, quando Deus ordena que Moisés registre esses lugares, o Senhor não pede que Moisés registre, por exemplo, e fale do Sinai, e diga a Moisés, escreve aí também que foi lá que eles fizeram um bezerro de ouro. Foi nessa cidade que vocês reclamaram, foi ali que vocês se portaram de maneira incrédula, foi ali que vocês me desobedeceram. Veja, os nomes dos lugares e os pecados não são novamente expostos, afinal, foram perdoados por Deus. E aqui, irmãos, nós aprendemos que Deus não ignora o pecado. Sim, Ele se lembra exatamente dos momentos da caminhada onde ofendemos a sua santidade, onde pecamos contra o Senhor. Talvez hoje mesmo, ou no dia de ontem, ou há muitos anos atrás, não importa. O ponto é, Ele não se esquece. Porém, em nenhuma circunstância, Ele pega os pecados já confessados e os esfrega na nossa face, como dizendo, está aí miserável, veja quem você é. Deus não faz isso. E por quê? Porque os nossos pecados foram todos perdoados em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a nossa própria história e nos lembramos dos pecados, sim, nos envergonhamos. Mas nós sabemos que todos esses pecados que ainda geram em nós vergonha, não podem, irmãos, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esses pecados não podem nos separar da comunhão do corpo, porque eles foram perdoados por Cristo. Essas muitas cidades revelaram muitos pecados do povo de Deus. Quais foram as circunstâncias que marcaram a sua vida e levaram a você a provar de coisas amargas, e hoje, só de trazer à memória, você desejaria de apagar isso da sua mente? São lembranças que vêm embrulhadas em pacotes de arame farpado, que você rela e já te machuca. Sim, são lembranças que estão aí. Enquanto estivermos aqui, elas existirão, mas elas não podem mais nos separar de Deus. Elas não podem mais nos acusar, elas não nos definem mais a nossa identidade, pois a nossa identidade agora é definida em Cristo Jesus. Sim, sou pecador, mas um pecador perdoado. Sim, eu menti, mas agora eu não minto mais. Sim, eu pequei, mas agora eu luto contra o pecado, porque a boa notícia do Evangelho é que o sangue de Cristo me cobre de todos os pecados, e na linguagem do profeta Miqueias, o Senhor lança os nossos pecados na profundeza do mar, e deles não se lembra mais. Isso também, irmãos, deve nos conduzir ao modo como nós nos relacionamos. Porque às vezes, se isso é um problema para mim, pode ser um problema para o meu irmão também. Às vezes eu saberei dos pecados dos meus irmãos. E ao invés de celebrar o perdão de Deus que me foi concedido, e foi concedido ao meu irmão também, de tempo em tempo eu ressuscito aquele defunto e trago em pauta para condenar o meu irmão, dizendo, está vendo quem você era há dias atrás, há meses atrás, e o que você fez? Você está achando que você é alguma coisa para servir o Senhor nessa igreja? Não, irmãos, nós não apagamos a história, porém nós devemos ressignificá-la a partir do perdão que Cristo nos concede, levando-nos então a viver na harmonia do povo de Deus, como pecadores, mas pecadores que foram perdoados e que perdoam também uns aos outros. E por fim,
Mais adiante, Moisés dedica alguns versículos à morte do seu irmão, versos 38 e 39. Aqui não é um detalhe biográfico ou saudosista. Na verdade, Arão, embora irmão de Moisés, ele também era o primeiro sumo sacerdote da classe dos sacerdotes. Uma figura importante na dinâmica do culto em Israel. Mas ele morreu. E quando Moisés registra a sua morte, o seu objetivo era trazer ao povo de Deus a devida fé, na medida em que eles caminhassem até Canaã, porque lá eles encontrariam desafios. E eles não poderiam parar porque um grande líder morreu. Eles deveriam continuar, porque apesar de Arão, quem estava conduzindo o povo de Deus era o Senhor. Nós, pastores, os presbíteros, diáconos, envelhecem e morrem. Os nossos pais envelhecem. Pessoas que marcaram profundamente a nossa caminhada partem também. Mas a nossa esperança nunca esteve ou deverá estar depositada nessas pessoas, muito embora elas sejam usadas por Deus. A nossa esperança está depositada no Senhor, irmãos. A esperança de Israel não estava depositada em Arão, nem mesmo em Moisés, mas estava depositada em Deus. Por isso Moisés, quando registra a morte de seu irmão, é como se estivesse dizendo para o povo de Deus: calma, Arão morreu, mas a caminhada continua. Vocês atravessarão o Jordão e conquistarão a terra prometida. O texto encerra, ao menos até o verso 49, dizendo, no versículo 47 e 49, que o povo de Deus chegou às campinas de Moabe. Veja, irmãos, eles ainda não haviam conquistado Canaã, não haviam derrubado as muralhas de Jericó e nem derrotado os gigantes, mas eles já estavam na campina de Moabe, prontos, aptos, para que pudessem, sob as ordens do Senhor, adentrar a terra prometida e pudessem conquistar o que Deus lhe deu por posse. Mas talvez, muitas daquelas pessoas, ou a maioria delas, que estavam ali prontos para usufruir dessa bênção, não haviam experimentado e atravessado o Mar Vermelho, por exemplo. Eles não estavam no Sinai, quando Deus deu os 10 mandamentos, e quando a montanha fumegava. Eles não viram as pragas do Egito. Mas, mesmo assim, a história antiga dizia respeito a eles. E nós também, irmãos, vivemos de uma história que começou antes de nós. Começou com a libertação do povo de Deus lá no Êxodo. Passou por toda a história da redenção no período dos juízes, da monarquia, do período profético, no último profeta entre nós, João Batista, depois do ministério de Cristo, dos apóstolos. Essa também é a nossa história. O povo de Deus que nos primeiros séculos da era cristã foram mortos de maneira cruel, sendo decapitados, outros comidos vivos por leões e feras selvagens, outros colocados em chamas de fogo, ainda vivos para iluminar Roma. Esta também é a nossa história. A reforma protestante testemunha também da nossa história. Missionários que vieram no nosso país, lá no período da reforma protestante, também contam a nossa história. E aqueles que mais próximo de nós nos evangelizaram, anunciaram o evangelho para nós. Pode ter sido seu pai, seu tio, seu avô, seu amigo, seu conhecido, alguém. Essa também é a nossa história. E sobretudo, irmãos, a cruz e o túmulo vazio, o trono ocupado, pertencem a nós também por direito. Essa é a nossa história, essas são as nossas caminhadas, essas são as nossas peregrinações. O povo de Deus estava em Moabe, entraram em Canaã. Nós estamos aqui, irmãos, em Mandaguari. É como se fosse Moabe. E daqui a pouco, nós vamos entrar em Canaã também. Enquanto o Senhor não nos chama, ou enquanto Ele não volta, nós não podemos perder de vista, irmãos, o que esse texto bíblico nos ensina. E o que ele nos ensinou nessa noite? Que o povo de Deus enfrenta o futuro lembrando da fidelidade do Senhor. E nós concordamos com essa afirmação, porque nós aprendemos que, em primeiro lugar, a fidelidade de Deus nos acompanha na caminhada. E, em segundo lugar, nós aprendemos, meus amados irmãos, que a fidelidade de Deus permanece, apesar da nossa infidelidade. Que Deus continue nos guiando em nossas peregrinações e fazendo de nós o seu povo. E lá na frente, na eternidade, que todos os lugares por onde passamos também venham fazer parte das boas conversas que teremos, juntamente com Abraão, Isaac, Jacó e uma xícara de café. Vamos colocar-se em pé? Vamos orar. Feche os seus olhos, irmãos. Gostaria que você pensasse agora
nessa história que pregamos, se enxergue nela. Pense na sua peregrinação. Está difícil? Você está cansado? Está machucado? Está triste? O fardo está pesando muito? Saiba que o Deus conosco, Ele te carrega no colo, te sustenta e te fortalece. Senhor, nós somos o seu povo, que peregrinamos aqui por montanhas e vales, desertos e mares, mas sempre, Senhor, na sua dependência. E semelhante aos nossos irmãos naquele período que peregrinaram pelo deserto, sofreram, passaram por momentos bons e ruins, e tiveram os seus dias registrados nesses muitos lugares, puderam olhar para todos eles e alcançar fé, para que pudessem vencer os obstáculos do futuro. Ajude-me e ajude os meus irmãos também a olhar para aquilo que já passou, e ver a boa mão de Deus até mesmo na tragédia, até mesmo no dia mau, na noite mal dormida, na discussão, no não, na doença, na partida de alguém que amamos. Ó Senhor, ajude-nos a enxergar a Tua poderosa mão até mesmo nos dias mais difíceis. Ajude-nos, Senhor. Também ajude-nos a olhar para os dias bons, a olhar os momentos de oásis, os momentos de sossego e tranquilidade, em família, entre amigos e irmãos, passeios, conquistas e vitórias que o Senhor nos deu. Ajude-nos a encontrar esse equilíbrio, para que tudo isso gere em nós fé, para que possamos continuar as nossas caminhadas, sempre na sua presença e sob a sua direção. Em nome de Jesus nós oramos, confiantes na sua fidelidade, em nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a sua fidelidade, o nosso Pai, o fruto, o dom e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós, o seu povo, até que Ele nos chame, ou até que Ele volte, para a glória do seu nome. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa semana.